Em 2010, ela provocou estragos. Deixou famílias inteiras desalojadas. É difícil falar quando você mora há 25 anos no lugar e dizer eu vou sair da minha casa e vou embora. Na região, ela trouxe prejuízos a cidades como Capivari, que nunca antes tinha enfrentado tanta água. E se a subida da água for abrupta, eles perceberem que está subindo muito rapidamente, a orientação é que deixe tudo para trás. As enchentes destruíram casas, mataram pessoas. A água, um recurso tão necessário. É a ela que também se atribui uma imagem como essa. Água brotando da terra. Fonte de vida? Fonte de destruição? Sim, a água. É mesmo muito estranho entender que essa mesma água que coloca fim à vida de pessoas em situações de enchentes seja também a responsável por garantir a nossa sobrevivência. Um recurso indispensável. Isso não há como negar. E é justamente por ela ser tão importante que por diversas vezes já falamos sobre água aqui no Cultura e Meio Ambiente. E nesse penúltimo programa do ano não poderia ser diferente. Eu te convido a rever a partir de agora alguns dos principais momentos em que ela, a água, fez parte dos nossos caminhos. Mesmo no Brasil, onde nós temos 14% de toda a reserva de água do mundo, água doce, nós temos regiões como, por exemplo, a região sudeste e, sobretudo, a região metropolitana de São Paulo, que está num limite extremamente crítico. A água é sustentabilidade, é garantia de balanço hídrico. Um bem limitado, encontrado em quantidade cada vez menor para o consumo humano. A água, em 2010, esteve na pauta de discussões em todo o mundo. É um dos maiores desafios do século. Todos os especialistas concordam que é uma crise devido à escassez de um lado e a uma gestão deficiente, a uma má gestão do outro lado. Então, a conjugação de uma gestão deficiente com a escassez. Agora, quando falamos em escassez, nós temos que entender que não há uma escassez propriamente de água. O que ocorre é que nós temos muito dos mananciais, muita da água que estaria disponível está contaminada. E esta água estando contaminada, ou ela se torna mais difícil o tratamento tal para poder ser utilizada nas atividades humanas, como é uma água que pode se tornar completamente imprestável. Apesar disso, são poucas as pessoas que realmente se importam. O homem insiste em poluir. O mau uso deste recurso, o desperdício e a poluição são grandes ameaças para o futuro da água. Quando a gente fala de quantidade de água, nós temos que pensar no bom uso e conservação do solo na área agrícola, por exemplo. Nós temos que pensar no reflorestamento e principalmente, ou seja, lembrar que a questão água e a sustentabilidade, a garantia do balanço hídrico de uma região complexa como a nossa, não cabe somente ao poder público, ou seja, todos os entes da comunidade, a dona de casa no seu dia a dia, nos seus afazeres, ou nas escolas, nas universidades, tem um papel muito importante como que essa água está sendo usada, que é o que a gente chama de uso racional da água. O uso racional da água pode ser feito com atitudes bastante simples. No banheiro, fecha a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. Uma torneira aberta pode consumir até 2 litros de água por minuto. Tome banhos rápidos. A cada minuto no banho, você gasta de 3 a 9 litros de água. Regule as válvulas de descarga. Cada segundo que uma pessoa permanece com o dedo na descarga, são 10 litros de água desperdiçados. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e volte a abri-la apenas para enxaguar. 15 minutos com a torneira aberta podem consumir 117 litros de água. E na manutenção, troque ou conserte as torneiras pingando. Uma gota pingando por segundo consome cerca de 46 litros de água por dia. E não se esqueça, reaproveite a água da chuva ou da lavadora de roupas para lavar o chão. Lavar a calçada com a mangueira durante 15 minutos, uma vez por semana, consome em um mês cerca de 1.116 litros de água. E você sabia que alguns municípios da região possuem até hoje problemas com o racionamento de água? Pois é, muitas cidades não possuem recursos hídricos em potencial capazes de garantir um abastecimento de água tranquilo e seguro.
No município nós não temos um grande rio que passa que possa abastecer de água. Então nós só temos uma nascente, tá? Que vem numa mata e um pouquinho que vem do ribeirão, fora do Saltinho, certo? Que a gente puxa água para a nossa lagoa, certo? E essa lagoa não está aguentando, a capacidade dela é pequena perto ao crescimento da população. Eu acredito que 95% da população é consciente, é solidária e sobre a escassez de água, mas há sempre as pessoas que usam até um texto simples, sempre a mesma fala, que é aquela fala eu pago. Pelo fato de achar que está pagando pelo consumo, ele acha que ele pode fazer o que bem entender. Das Pedras tem 30 mil habitantes. Cada pessoa consome, em média, 200 litros de água por dia, um consumo que até atinge a previsão da Organização Mundial de Saúde. O município é abastecido por 4 represas: São Jorge, Viegas, Bom Jesus e Dona Rosina, além de 2 poços artesianos. Mas as fontes de captação ainda não são suficientes para garantir tranquilidade e um abastecimento de água seguro ao município. As perdas são muitas. A estação é de 1973 e houve alguma adequação em 1990. Então são 20 anos sem investimento nenhum. Não foi feito investimento nenhum nessa estação e na distribuição. Ainda são canos de ferro, que a ocorrência é muito maior, não é PVC, não são tubos mais modernos. Apesar de bastante antiga, esta ainda é a maior estação de tratamento de água da cidade. Hoje, se for analisar, é precária. É uma estação de 20 anos que não tem manutenção. Não houve manutenção, não houve adequação, né? Há novas tecnologias, há dosadoras, há filtros novos, há um monte, uma gama de produtos e máquinas que foram melhorando a capacidade de captação, de distribuição, de armazenamento, e a gente não foi fazendo isso aí, porque o SAI era uma empresa, era um serviço deficitário e agora que está começando a andar. Localizada no interior do estado de São Paulo, com uma população de cerca de 7 mil habitantes, Saltinho também é um município que tem um abastecimento de água garantido apenas por represas ou, como são chamadas, lagoas de captação. No município nós não temos um grande rio que passa que possa abastecer de água. Nós temos uma mata aqui conservada que tem 2 nascentes e elas caem direto na nossa lagoa de captação. E tem a contribuição do rio, do Ribeirão Campestre, que também abastece, né? Daqui ela é tratada, ela é bombeada para a nossa estação, uma caixa que tem 1 milhão de litros de água. E essa caixa de 1 milhão, ela é distribuída para 2 caixas, uma na Azaleia, que abastece o bairro Azaleia, e outra que manda para o bairro Aparecida 1 e Aparecida 2. E essa caixa também abastece a parte baixa da cidade, que é para baixo da rodovia, certo? E temos também um poço artesiano, que fica para baixo da nossa prefeitura, no mesmo bacia hidrográfica desse córrego Capoava, né? E ela abastece somente os bairros Agrolar, Palmares 1 e Palmares 2. Neste ano, Saltinho não enfrentou ainda um período de racionamento. As condições climáticas têm sido favoráveis e, pelo menos por enquanto, a água é suficiente para abastecer a cidade. A falta de água no município implica na falta de desenvolvimento dele? Implica bastante, porque não dá para você ter projetos de industrialização, certo? Não dá você aceitar a vinda de novos loteamentos. Isso aí depende de água. Indústria, comércio, casas, isso aí tem que ter. O primordial é a água. Se não tiver água, você não tem como fazer a cidade crescer. E a tentativa de recuperar as nascentes aqui da região, as soluções para a quantidade e a qualidade de água num projeto de recuperação da mata ciliar. O Cultura e Meio Ambiente volta já.